Fala, galera esperta! E aí, tudo bem com vocês? Claro que sim, todo mundo aí só na manha do jabuti, só na tranquilidade. Então, vamos falar um pouco para vocês sobre a questão geográfica inserida no contexto guerras. Olha só, a geografia ela é muito importante que o aluno entenda o poder que os militares têm quando têm o conhecimento geográfico, ok? Ter conhecimento geográfico estratégico em guerras é um absurdo de vantagem. Muitas estratégias de guerra foram perdidas por causa da geografia. Olha só, muitos estrategistas, muitos generais, muitos países perderam guerras por não se atentar ao detalhe, por exemplo, de questões geográficas de relevo, regiões montanhosas, regiões muito frias. Então, não pense que ter poder bélico, ter poder de fogo numa guerra é o suficiente. Não necessariamente. Ok? Então, nessa aula a gente vai ver que, além, obviamente, do tema principal, que é a localização, a gente vai entender que ter conhecimento estratégico e geográfico determina o rumo de uma guerra, principalmente de quem vai vencer. Vamos lá na tela, meu diretor? Então, olha só esse guerreiro aí, rapaz, aqui no meio. Olha, parece até que o professor Jorginho, lá em 1945, lá na Segunda Guerra Mundial. Olha só que legal. Então, você conseguiria chegar a um lugar exato se você não tivesse o endereço? Olha só que pergunta. Se você não tiver o endereço, olha, por exemplo, onde é que você mora? Eu moro na Rua Venezuela. Beleza. Isso basta? Não, tem que ter um número, senão, digamos que a Rua Venezuela tem 5 quilômetros. Eu só sei que é na Rua Venezuela, mas eu não tenho mais informações, fica muito difícil encontrar desse jeito. Então, por que a localização de um lugar com precisão pode fazer diferença em várias situações? É justamente isso que a gente está falando. A precisão, né? A exatidão vai trazer esse tipo de vantagem, inclusive de tempo. A longitude e a latitude nos contextos das guerras, então, o objetivo que a gente quer, meus queridos, é que você consiga entender como é que a localização geográfica influencia estratégias militares. Vamos lá? E as decisões políticas, quiçá, podemos falar para vocês em decisões geopolíticas, ok? Então, a gente está diante de informações que a gente aprende lá na 5ª série primária e agora a gente está no ensino médio e ainda estamos falando sobre isso porque o mundo vive esses contrastes ainda em pleno século XXI. E a gente não pode ignorar justamente o fato de a gente ter que saber a localização geográfica dos lugares, ok? Então, a latitude e a longitude, o que elas são? São linhas imaginárias que formam um sistema de coordenadas usadas para localizar qualquer lugar na superfície terrestre, ok? Olha só, no mapa de cima, a gente tem a linha do Equador, beleza? A linha do Equador, ela vai ser a latitude 0 graus, ok? E ela não é só importante para dividir o mundo ao meio. Ao meio, e o mais importante é você saber que para cima é o norte e para baixo é o sul. Opa, agora a gente já está tendo aí a compreensão de que nós temos uma referência no mundo, que é a latitude 0, chamada de linha do Equador. E ela divide o mundo em norte e sul, ok? E aí a gente tem as longitudes, que ela é, mais uma vez, a gente tem uma linha imaginária que agora
de forma vertical, vai dividir o mundo, ok? Entre leste e oeste. Lembrando que a latitude é até 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Já as longitudes, relembrando, são 180 graus a oeste e 180 graus a leste, ok? Isso tendo como referência o meridiano de Greenwich. Então, as coordenadas geográficas elas vão ser essas linhas imaginárias que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Se você sabe a localidade certinha de um alvo, você vai atingir aquele alvo. Se você tem a coordenada certinha de um espaço geográfico, de uma localidade, você vai alcançar, você vai chegar até aquela localidade, né? No mundo moderno, dessas guerras contemporâneas que hoje ocorrem no mundo, a gente pode dar um exemplo de um míssil ou de um drone que pode atingir um alvo com precisão. E é apenas necessário informar quais são as coordenadas geográficas exatas de latitude e longitude. Ok? E aí, a gente começa a falar de um pouquinho de história. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e para a gente entender que sempre foi importante a localização geográfica lá no início das grandes navegações. Aqui, a localização geográfica, embora fosse rústica ainda, né, era a bússola, o astrolabos. Então a gente tem aí várias tecnologias que para a época era o topo da tecnologia. Então aqui já se sabia onde é que era o norte, o sul, o ímã, né, a bússola que tinha a sua ponta imantada para o norte. Então ali a gente já tinha uma informação exata para onde eles deveriam ir, ok? Então, já no século XVI ao XVIII, teve a exploração e a conquista de territórios na África, na Ásia, a imposição de cultura europeia. E olha só, quando a gente fala de expansão da colonização, a gente está falando de localizações geográficas, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de exploração, e muitos desses contextos foram inseridos guerras, ok? E agora, na atualidade, a contextualização é um pouco diferente. As coordenadas e as localizações agora são influenciadas por tecnologias altamente modernas, como a geolocalização, o GPS, o mapa, os mapas digitais, que tornam as coordenadas essenciais para a comunicação, a logística. Professor, o que é a logística? A logística de várias formas. Por exemplo, a logística de como levar suprimentos de munições para um determinado lugar. A comunicação através de satélite. Essa comunicação pode ser não só apenas de telefone, pode ser um aplicativo de celular, ok? E, obviamente, que está relacionada à governança global, os interesses do capitalismo, da modernidade, ok? Então, os exércitos, eles utilizam mapas e coordenadas para planejar os seus ataques. A localização de montanhas, rios, mares, eles influenciam batalhas, ok? O domínio do território depende do conhecimento geográfico daquela área. Ok? Então, não basta apenas saber a localização geográfica, ok? Professor, o conhecimento geográfico da localização é interessante? Perfeito, óbvio que sim. Mas outros aspectos geográficos, eles são muito interessantes, não deixar de lado. Nós não podemos ser imprudentes. Os generais, os exércitos, os países que estão com interesses em alguma coisa, eles não podem ser negligentes em relação à questão geográfica. Por exemplo, um lugar muito frio, por exemplo, um lugar com florestas tropicais, os exércitos daqueles países são
especializados em luta em guerra, em florestas. Países que estão em áreas desérticas, os países que estão ali, eles são acostumados com aquele tipo de ambiente. Então, nesses momentos, a tecnologia é importante? Mas não necessariamente é o fundamental para se ganhar a guerra. Olha só que interessante. Vamos lá na tela, meu diretor? Professor, dá um exemplo, professor. A guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não é o todo-poderoso, mas ele perdeu aquela guerra para o Vietnã. Ele não tinha o conhecimento interessante sobre a área lá do Vietnã. E foi um grande fiasco aquela guerra para os norte-americanos. Beleza? Então, olha só, galera, agora a gente vai falar dessas tecnologias nessas guerras, olha só. Então, para que serve todas essas tecnologias, olha só? Localizar o alvo inimigo, e serve para posicionamento de tropas, serve para navegação de navios e submarinos, pilotagem de drones, aviões, comunicação e inteligência militar, ok? Por que isso é importante? Porque evita erros de posicionamento que podem custar vida dos soldados. Permite a coordenação precisa, garante vantagem estratégica e eficiência nessas operações de guerra. E o que são utilizados? Satélites, GPS usam a latitude e a longitude em tempo real. Ou seja, são tecnologias modernas, mas a latitude e a longitude, as nossas queridas tradicionais latitude e longitude, ainda são extremamente necessárias, independentemente do nível tecnológico que a gente esteja, ok? Pode ser daqui a 100 anos, elas vão ser ainda utilizadas porque é a referência, é a base de localização geográfica, beleza? Serve também para drones militares que dependem dessas coordenadas precisas. A geografia ajuda na localização de bases e tropas. Professor, dá um exemplo, professor. A Guerra do Golfo Pérsico, lá em 91, mísseis Tomahawks foram guiados por coordenadas precisas. Elas caíram exatamente onde era para ter caído. Drones militares operam com base em coordenadas para vigilância e ataque. Operações especiais, equipes são inseridas em áreas exatas usando essas coordenadas, ok? E aí, depois que tem aquela confirmação daquela localização exata, aí é lançado o míssil, ok? Olha só um exemplo histórico do dia D. Por que o desembarque na Normandia é chamado de dia D? Olha só que interessante. Lá na França, né? Então, o dia D é uma expressão usada para indicar um dia exato em que uma operação ou missão deve começar. A letra D vem do inglês, que quer dizer day, né? Então, porque a precisão geográfica era essencial. As tropas e aviões precisavam chegar exatamente nos pontos corretos das praias definidos por coordenadas da longitude e da latitude. Era preciso coordenar o horário das marés, das luzes do dia e do apoio aéreo. Segundos de diferenças poderiam colocar tudo em risco. Mapas detalhados e informações geográficas permitiram identificar esses obstáculos, como minas, defesas inimigas e relevo nas praias. Olha só como a gente já está falando de coordenadas geográficas, latitude e longitude, e agora a questão dos desafios geográficos do relevo de outras áreas da geografia. Agora estamos falando de geografia física, ok? E o que aconteceria se essas coordenadas estivessem erradas? As tropas poderiam desembarcar longe do ponto planejado e enfrentar as fortes defesas de Hitler. O atraso da chegada poderia perder o elemento surpresa e pegar o inimigo já reorganizado. A missão poderia fracassar, resultando em grandes perdas de soldados e no adiantamento da libertação da Europa. Olha só como as informações das localizações geográficas está tudo relacionado, inclusive a outros fatores geográficos, como relevo, como localização, como horário,
ok? O que era esse desembarque na Normandia? Foi uma das maiores operações militares da Segunda Guerra Mundial. As forças aliadas, que foram Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, invadiram as praias da Normandia, na França, para libertar a Europa do domínio nazista. E o sucesso da missão dependia de planejamento preciso, incluindo o uso de coordenadas geográficas exatas. Olha só que interessante, galera. Então, vocês podem ver que geografia tem tudo a ver. Ele é uma ferramenta para guerras, ok? E aí a gente falou em outra aula dos conflitos atuais. E aí a gente está tendo guerra na Ucrânia. Lá na Ucrânia, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, utiliza-se de monitoramento de satélites das posições inimigas. Mísseis são guiados utilizando essas coordenadas geográficas. Tem-se o controle de fronteiras que depende da localização estratégica. Olha só que interessante. Então a gente já está falando de outras palavras relacionadas às guerras. Latitude, longitude também vão ter nessas regiões de fronteiras essas que, por exemplo, a Ucrânia já perdeu muito dos seus territórios de fronteiras para a Rússia. E por que a importância, né, dessa localização? É muito importante, galera, entender que muitos países com acesso ao mar possuem vantagens comerciais e militares. Recursos naturais influenciam disputas territoriais. E conhecer o espaço geográfico pode definir o resultado de uma guerra, ok? Então, meus queridos, olha que interessante. Professor, e ali a região de Hormuz? Pois é, olha, vou falar aqui rapidão para você aqui sobre a região de Hormuz. Então, é mais um exemplo que não necessariamente precisa ser um país tão poderoso. Os Estados Unidos está tendo uma dificuldade absurda ali naquela região, que passa pelo menos 20% de todo o petróleo. Aí a pergunta que eu faço, se o Irã não fosse ali, será que os Estados Unidos está fazendo guerra com o Irã? Olha só que reflexão. Então é a geopolítica do poder, que influencia o mundo e que influenciam também várias guerras, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá no quadro, meu diretor? Vamos lá. Então, olha só. Aí agora você, meu querido aluno, minhas queridas alunas, tem uma proposta aí de uns exercícios de boa, tranquilão, suave na nave. A gente quer saber se você ainda lembra alguns conceitos, se você conseguiu pegar o fio da meada da importância da geografia, das localizações geográficas para o contexto guerra, ok? Então, a gente quer que você, na aula 22, consiga fazer a definição de latitude, a definição de longitude, explique como que as coordenadas ajudam em guerras, cite exemplo histórico onde a geografia foi importante. Você pode citar, você pode pesquisar aí várias guerras, pode citar que a gente falou aqui durante a aula, beleza? Então, são vários exemplos clássicos de guerra durante a história que a geografia foi muito importante, beleza? Já na aula 23, novamente, você vai fazer uma atividade aí de boa, tranquilão, suave na nave. Olha só, aí eu quero que você consiga fazer a localização aqui da nossa cidade de Porto Velho, a nossa capital de Rondônia, utilizando as coordenadas geográficas. A gente quer que você identifique as coordenadas aproximadas lá do país chamado França e nos explique como é que o GPS ele utiliza as latitudes e longitudes. Olha só, são aí exercícios práticos que vai exercitar a sua curiosidade para entender essa tecnologia moderna do GPS, que você inclusive tem presente em celular. Olha só, produza depois um pequeno texto sobre a geografia das guerras, baseado em tudo que a gente falou aqui, de boa, tranquilão, beleza? Suave na nave. Nós deixamos aí para você várias dicas e informações que a geografia influencia muito nas guerras, beleza? Faz aí de boa, tranquilão. Valeu, tchau!